Apocalipse capítulo 6, do versículo 15 a 16, começando no 15, diz assim: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, abençoe agora, nós pedimos a Tua palavra, que o Senhor possa agora vir e nos levar a toda a verdade, nos guiar a tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar esta noite, que o mesmo Espírito que inspirou homens a escrever a Tua palavra, venha agora me empoderar para que eu fale com clareza, para que eu fale com poder esta noite, e que possamos todos ouvir e ouvir com fé. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite, e nós estamos vendo aqui ainda, continuando o nosso estudo sobre o Espírito Santo, e mais especificamente como o Espírito Santo trabalha mudando o coração do homem. E nós temos visto que o Espírito Santo ele faz certas operações, e poderíamos até chamá-las de cirurgias mesmo, só que não são cirurgias médicas, são cirurgias espirituais, tanto para a salvação, tanto para a pessoa que não é salva, que não tem Cristo como Salvador, mas também para aquela pessoa que já é salva e está precisando, como todos nós precisamos, de edificação espiritual, crescimento espiritual. Então, o Espírito trabalha primeiro para salvar a pessoa e depois ele trabalha para edificar a pessoa. O Espírito Santo não está no negócio só de salvar e depois abandonar, deixar para lá. Muitas vezes acontece isso, muitas pessoas são salvas e acabou, sou salvo, muito obrigado, beleza, maravilhoso, e acho que acabou por aí, não estou indo para o inferno, que maravilha, mas não acaba por aí. O Espírito Santo ele trabalha para nos edificar. Muitas vezes o interesse, o desinteresse de uma pessoa, a falta de crescimento de uma pessoa que se diz crente, é justamente o fato que ele só se diz crente, porque crente não tem nada. Porque o crente que não cresce e não está sob convicção, aquele crente que não está crescendo e não está querendo crescer, ou seja, está em desobediência e rebeldia, Deus não deixa ele quieto, Deus não deixa ele em paz. Deus ele vai correr atrás dele, vai discipliná-lo, vai açoitá-lo, e se não está vendo nem crescimento nem açoite, alguma coisa não está batendo, alguma coisa está errada. Então, ou a gente cresce ou a gente apanha. E o Espírito Santo ele quer nos salvar e depois ele quer nos edificar. Então, nós vimos aqui, ou temos visto especificamente que o Espírito Santo ele trabalha nessas operações de mudar o coração do homem. Nós vimos na semana passada que ele trabalha através da consciência. Ele receta, ele refresca, digamos assim, a consciência. Para quê? Para a gente saber o que é certo e o que é errado. Sabendo o que é certo e o que é errado, nós podemos ter convicção, podemos ter culpa, podemos ter um posicionamento. Então é muito importante, porque a nossa consciência ela pode ser cauterizada, ela pode ser programada ou reprogramada. Nossa consciência não é fixa. O Espírito Santo é fixo. Nossa consciência não. Então o Espírito Santo vem e ele receta nossa consciência já para que possamos ter então convicção. E hoje nós vamos ver outro ingrediente, outro procedimento que o Espírito Santo usa para mudar o coração do homem, tanto o perdido quanto o salvo. O trecho que nós lemos em Apocalipse, ele está falando sobre pessoas. Ele está falando sobre todos os habitantes da terra, todas as pessoas que estão na terra, no momento que é conhecido como a grande tribulação. A época entre o arrebatamento e a vinda de Cristo são 7 anos, e esse espaço de 7 anos é dividido entre a tribulação, que é os primeiros 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Se não fosse ruim bastante a tribulação que vai haver nos primeiros 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio, a coisa vai piorar. Parece que não pode ficar pior, mas vai ficar pior. E é justamente nesse período que estamos lendo aqui em Apocalipse 6, quando fala sobre os reis da terra
os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os livres, os servos. Então, não haverá, nesse período aqui, na grande tribulação, não haverá ateus na terra. Não haverá ateus. Todo mundo vai acreditar em Deus. Porque até esse ponto aqui, o que vai acontecer é que Deus vai se mostrar de tal modo, tão claro, através dos vários sinais, dos acontecimentos, das profecias preenchidas, que os habitantes da terra, ninguém vai dizer, eu não acredito em Deus. Não será mais uma questão de fé, porque fé é a prova das coisas não vistas, a certeza das coisas que se esperam. Bom, aqui vai ser vista, as pessoas vão ver o que está acontecendo com o mundo. Vão ver as coisas que nunca aconteceram na história de toda a humanidade. Coisas realmente catastróficas, coisas realmente dramáticas vão acontecer e ninguém vai poder dizer que é aquecimento global. Não se preocupe, o mundo está hoje se preparando para isso. Vocês percebem que tudo é aquecimento global. Morreu barato, aquecimento global. Tudo aquecimento global. Eles vão querer explicar, isso é para dar vazão, vão querer explicar justamente uma das explicações que vão querer usar para dar durante a tribulação. Vão querer fazer que aquecimento global, porque choveu demais, não chove bastante. E dizem até que terremotos são criados por aquecimento global. Gente, como é que é o aquecimento global, que não existe, mas se existisse vai afetar as placas teutônicas debaixo da... Não existe uma coisa dessa. Tá? Então, as pessoas vão saber, não tem desculpa. Tanto que a gente lê aqui, que a mão de Deus é vista tão claramente, o que Deus está fazendo, que vai ficar claro e irrefutável. No versículo 15, diz assim, olha, os reis da terra, está falando dos líderes, os maiorais, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os servos, todo mundo, servo, livre, rico, tribuno, todo mundo se esconderão nas cavernas e nas rochas. Veja bem, todo mundo vai fazer alguma coisa, todo mundo vai tomar uma ação, todo mundo vai fazer algo. Deixa eu dizer uma coisa, nossas ações são frutos do quê? De coisa que nós sabemos e cremos. Essas pessoas vão saber e vão crer em Deus a tal ponto que eles estão dizendo, eu vou me esconder nas rochas e nas cavernas. Eles vão fazer, vai acontecer isso. Se eles não acreditassem em Deus, se eles já achassem que realmente isso é fruto do aquecimento global, por que eles iam se esconder nas rochas e nas cavernas? Por que eles estariam dizendo, como nós lemos no versículo 16, e dirão aos montes aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles sabem, eles creem. Então não é mais uma questão de fé, daquilo que eles não estão vendo, não creem. Eles creem em Deus, eles creem em Deus, eles não tem como não crer em Deus. Mas eles sabem. Tá? Então, todos saberão da ira de Deus, e é justamente isso que nós vamos ver hoje. Deus usa, nós vimos semana passada, o Espírito Santo usa a nossa consciência renovada, reenergizada, resetada, mas Deus também usa a ira de Deus. Para quê? Para mudar o coração do homem. O Espírito Santo vai trazer convicção através da consciência, o Espírito Santo vai tentar trazer um temor de Deus, um temor da ira de Deus. Você lembra aqui Apocalipse, no versículo que nós lemos aqui, você acha que essas pessoas estão com medo? Eu diria que estão apavorados. Estão se escondendo nas rochas, nas montanhas, nas cavernas e nas rochas. Venha, caia sobre nós, nos esconda, nos enterre. Por quê? Estamos apavorados da ira do Cordeiro. Quem subsistirá? Quem vai? Estão com medo. Então Deus usa a ira de Deus para trazer, muitas vezes, temor, trazer medo, trazer tremor para mudar o nosso coração. É uma ferramenta que ele usa para tentar nos transformar e nos mudar. Então, o versículo 16 diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Note a palavra, a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Eu acho que eu mencionei isso recentemente, um ditado, provérbio popular, que fala que não há ateus nas trincheiras.
Sempre que o homem está na hora H, sempre que o homem está no perigo, está numa crise, está com numa troca de tiros, está no meio de uma situação perigosa, fatal, nessas horas todos recordam e recorrem a Deus. Ai, meu Deus, me ajuda. Todo mundo se lembra de Deus, na trincheira, quando as balas estão voando, quando a sua vida está em perigo, quando você passa por uma crise, todo mundo lembra e recorre a Deus. Mas são poucos que levam aquele temor de Deus adiante ao ponto de crer, confiar e realmente lançar tudo nas mãos de Deus, seja para a salvação, seja para outro livramento. Mas quando alguém entra numa fase desta operação do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem trazer a ira de Deus, o Espírito Santo, ele vem amplificar, ele vem trazer, ele vem aumentar a realidade da ira de Deus na vida de uma pessoa. Para o perdido, a realidade do inferno e a realidade da condenação se tornam reais. Eu sei exatamente do que você está falando, e vocês conhecem meu testemunho, foi exatamente isso. Não aconteceu comigo? O Espírito Santo amplificou a ira de Deus de tal modo no meu coração, e vocês conhecem a história, que alguns dias antes de eu aceitar a Cristo, eu estava literalmente, fisicamente apavorado, eu tinha medo de sair de casa. A realidade do inferno e a realidade da condenação estavam tão palpáveis, eram tão reais na minha vida, que eu estava sob tremenda convicção e temor. Por quê? Porque o Espírito Santo amplificou a ira do Cordeiro. Então a condenação e o inferno se tornam coisas reais na vida da pessoa. A palavra inferno e condenação deixam de ser uma palavra. Resiste a essa operação do Espírito Santo quando ele vem trazer a ira de Deus. Então ele percebe essa realidade, mas quando ele resiste, esse temor, essa realidade, da percepção da condição real, passa. Vem, mas logo vai. É como diz a história que Jesus contou. O semeador lança a semente, ela cai no caminho, aí vem um pássaro e carrega a semente. É a mesma coisa. O Espírito Santo vem e lança a ira de Deus, a realidade da condenação, a realidade das consequências, mas dura pouco tempo. Talvez a pessoa está num culto e durante a pregação o Espírito Santo traz a convicção no coração daquela pessoa. Talvez num apelo, outra vez quando o pastor prega o evangelho, a pessoa sente uma necessidade, um temor de Deus, que ele precisa de salvação, mas acabou o culto, a pessoa vai-se embora e aquilo foi embora. Ele sentiu o temor, ele sentiu o pavor, mas foi embora. Talvez é uma pessoa já salva e durante a mensagem o Espírito Santo toca alguma coisa no coração daquela pessoa sobre alguma mudança ou que ela tem que fazer, alguma coisa, uma decisão que precisa tomar, e durante o culto a pessoa tem aquela realização, aquela percepção, e ela tem aquela vontade, o pavor de Deus vem, a ira de Deus se torna evidente, e ele fala, eu vou fazer alguma coisa, mas acabou o culto, vai embora, a pessoa não vem para o altar, a pessoa não tem uma convicção, ela não cede a decisão, ou seja, vem e vai. Não dá em nada, não tem fruto, é justamente aquela semente que cai no caminho. Não tem resultado maior, não tem consequência maior. Pode ser alguém evangelizando. Muitas vezes, eu sei que eu não sou o único, você está falando com alguém, já está ouvindo o evangelho, está respondendo as perguntas, está perguntando sobre isso, sobre aquilo, sobre a certeza do céu, sobre a convicção, sobre o pecado, e a pessoa está, você muitas vezes até visivelmente percebe que a pessoa está ouvindo, a pessoa está entendendo, e você começa até a pensar, essa pessoa vai ser salva, e você fica esperançoso, essa pessoa vai aceitar a Cristo, aí quando chega na hora de aceitar, a pessoa fala, quero não. Mas eu não estou interessado, senhor. Mas eu não quero agora. Sabe o que é aquilo? Passageiro, a semente foi lançada, a ira de Deus, o destino eterno se tornou uma realidade, mas logo depois passou. Por quê? A pessoa resistiu. Entenda agora o versículo quando fala que o único pecado sem perdão é você blasfemar contra o Espírito Santo. É justamente você dizer não para ele. Você dizer, não, aquilo não foi o Espírito Santo. Sabe o que foi? Foi aquele crente muito convincente que botou medo em mim. Ele falou de inferno, falou de fogo eterno, falou de pecado, e eu fiquei, ele botou medo em mim. Aquilo não foi Deus, foi aquele pastor simpático.
Foi aquela irmã simpática da Igreja Batista Metropolitana, botou medo em mim. Não. Foi o Espírito Santo que amplificou a ira de Deus, a condenação de Deus, e você disse não para ele. Contra isso não tem perdão. Isso é o único caminho, é a porta de entrada para o perdão. E quando você resiste, fecha a porta e não quer, não tem o que fazer. Esse é o caminho que você está dizendo que você não quer ir, está resistindo ao Espírito Santo. Então, você não, mas a pessoa em questão, é claro. Então, o mesmo acontece com o salvo. Só salvo que ouvindo uma mensagem, ou lendo a Bíblia, talvez recebendo algum conselho, ou, enfim, vem aquela convicção, vem aquela percepção da ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores rebeldes, e logo passa. Por quê? Porque está sendo resistido. E acabou aquele momento de leitura, aquele momento de ouvir uma pregação ao vivo, ou gravada em vídeo ou em áudio, que seja. Depois de ler um livro, ler a Bíblia, fechou o livro, acabou a mensagem, acabou a convicção, acabou aquela ira, foi embora. Por quê? Porque é um sinal de que a pessoa está resistindo. Esse temor, no entanto, sendo de curta duração, mas ele é despertado muitas vezes por circunstâncias. Vou dar um exemplo: o enterro. A minha experiência pessoal não é essa, mas eu conheço muitas pessoas que dizem que o melhor lugar que eles têm, o campo mais fértil para se pregar o evangelho é no enterro. Sabe por quê? Todo mundo ali está pensando em morte, em eternidade. Onde é que o fulano foi? Foi para o céu? Foi para o inferno? Onde é que eu vou? Vou para o céu ou para o inferno? Porque naquele momento está todo mundo focado, visando morte, eternidade, céu, inferno. Por isso que tem gente que, eu não sei se conhece gente assim, eu odeio enterro. Diga uma coisa, enterro é para ser um lugar divertido? Opa, vou para o enterro. Gente, ninguém gosta de ir para enterro. Porque enterro não é uma circunstância agradável, feliz ou alegre. É uma circunstância triste, alguém morreu. Então, alguém fala, eu não vou. Muitas vezes não é a questão que é triste, desagradável, é porque ele sabe que no enterro, a consciência dele e o espírito, a alma, a mente dele vai ser aguçada e despertada para pensar em coisas que ele não quer contemplar. Pode acontecer em momentos de crise pessoal, crise financeira, momentos de ameaça, momentos de medo, de problemas de saúde. Existem várias situações que podem despertar e desencadear. Pode ser num culto. Mas esses momentos de percepção da ira de Deus, elas podem acontecer, elas podem ser despertadas, e muitos eles fazem careta, muitos eles aguentam, muitos eles encaram a situação, mas assim que passou, acabou o enterro, acabou o culto, assim que acabou a situação, acabou. Tudo volta ao normal como era antes, tudo é restabelecido como era o normal, e não há mudança nenhuma. O que acontece é o efeito ioiô. A pessoa está aqui, aí a pessoa vai para cá, temor de Deus, tem que fazer alguma coisa, aí volta, não vou fazer nada não, aí vai. Aí esse vai e vem, a Bíblia fala o quê? O segundo estado é pior do que o primeiro. Você pode até regredir e voltar ao estado anterior, mas não vai ser o estado, vai ser mais pior. Gostou da minha gramática? Vai ser sempre pior do que foi a primeira vez. Você nunca regride ao ponto que você estava, você regride para um ponto pior do que você estava. Você nunca volta ao ponto que você partiu, você volta para um ponto antes de onde você partiu. E aqui nós temos um exemplo como isso muitas vezes acontece. Olha o versículo 17 comigo de Apocalipse 6. Porque é vindo a grande ira, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isso aqui são as pessoas que estão fugindo ou se escondendo de Deus. Então nós temos visto que a ira de Deus, ela traz temor, o Espírito Santo usa a ira de Deus para trazer temor, e a ira de Deus também, ela abre os nossos olhos. Essas pessoas aqui, elas estão se escondendo da ira de Deus, elas estão percebendo quem poderá subsistir. A ira do Cordeiro, chegou o dia da sua ira. Quem vai escapar? Quem vai subsistir? Quem vai ficar fora?
Foi aberto os olhos deles e que a situação é grave e gravíssima. Os olhos são abertos. A ira de Deus tem a capacidade de abrir os nossos olhos. Outra característica, né, dessas pessoas que fazem isso, sejam elas salvas ou não, é que toda a percepção e interação com Deus é puramente 100% emocional. É puramente emocional. Como eu disse, tem um problema, tem uma crise, algum perigo, algum medo, aí eles correm para Deus. Passou o perigo, passou a crise, tchau Deus, até a próxima. O temor se vai. O temor de Deus só existe quando existe medo, problemas, ameaças, crises. Só no meio da tempestade, passou a tempestade, passou o temor de Deus. Passou aquela percepção da ira de Deus. Então as pessoas, elas só enxergam Deus, quando lêem a Bíblia, elas só entendem Deus como um ser que vai castigar, um Deus que é cheio de ira, só pensam no inferno. Pessoas desse tipo dizem assim, eu não sinto que Deus me ama, porque eles não veem em Deus amor. Só enxergam em Deus ira, inferno, condenação. E é verdade, Deus tem isso também. Mas essas pessoas só entendem, enxergam e interagem com Deus como alguém que tem um chicote nas mãos. Eles não apreciam, reconhecem ou agradecem a chuva que cai, o sol que levanta, a saúde que tem. Nada disso entra na equação. Deus para eles é apenas alguém que vem para dar cacetada na cabeça deles. E eles temem Deus na crise. Passou a crise. Por que não ficar próximo a Deus na crise? Mas depois que passou a crise, fica próximo de Deus, porque Deus é Deus. Deus que manda chuva, manda o sol. O Deus cuja graça e misericórdia se renova a cada dia. O Deus que mantém o mundo e mantém você salvo, protegido. Não, as pessoas não estão interessadas, não reconhecem, não enxergam isso em Deus. Eles só vê Deus como inferno, ira, condenação. Eles têm um entendimento parcial de Deus, porque estão se rebelando contra Deus. Estão em oposição a Deus, estão resistindo ao Espírito Santo, mesmo quando o Espírito Santo vem trazer a ira de Deus à vida deles. Gente, eu já falei para vocês isso antes. Antes de ser salvo, eu não era muito pró-Deus, não. Eu não era de igreja, de Bíblia. Não era. Mas eu não era tão rebelde a ponto de, quando o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, eu disse não. Tanto que, dias antes, eu estava em verdadeiro pavor de morrer para o inferno. E desde aquele dia, eu não tenho mais medo de morrer para o inferno, mas desde aquele dia, eu não vivo uma vida temerosa de Deus, no ponto de vista que Deus vai acabar comigo, que Deus vai mandar para o inferno. Não é isso, mas uma vida em que Deus não precisa trazer tragédia na minha vida para ver minha cara. Deus não precisa trazer uma crise na minha vida para eu buscar a Deus. Deus não precisa trazer algum desastre ou ameaça para eu servir a Deus. Não. Mas tem muita gente que é assim, só procura Deus quando a coisa está. Por quê? Porque se rebelam. É uma ferramenta que Deus tem muitas vezes para ver a cara do crente e mandar uns problemas para ver se a pessoa desperta e diz oi de vez em quando. Então, nesses momentos, a convicção e a operação do Espírito Santo, essas pessoas só sentem um desejo de fugir. Quando o Espírito Santo vem e traz essa convicção da percepção da ira de Deus, a reação esboçada por essas pessoas é de fugir e se esconder de Deus. Nós lemos aqui no versículo 15, se esconderam nas cavernas e nas rochas. Isso que é literal, gente, é literal. Entenda, aquela altura do campeonato não vai ter muito lugar para se esconder, que a terra vai estar arrasada. Arrasada. Depois de terremoto, guerra, granizo do tamanho de melancias, depois de tudo acontecer, não vai ter muito lá lugar para você se esconder, não. Em termos de prédios, edifícios.
A terra vai dar um bagaço. O versículo 16 fala: cair sobre nós e esconder-nos. O que essas pessoas aqui, mais uma vez lembrando, são pessoas que sabem Deus, sabem de Deus, estão vendo Deus operar, estão vendo e esperando a ira de Deus. Eles querem o quê? Correr e se esconder. É a mesma coisa hoje. Quando o Espírito Santo vem, seja ele no perdido para o salvo, ele vem trazer a ira de Deus, em vez de convicção, a pessoa aceitar aquilo, e aquilo levar ele a fazer as pazes com Deus, a se ajeitar com Deus, a se corrigir. Não, eles querem fugir, eles querem correr, eles querem se esconder. Essas pessoas fogem ou tentam fugir, porque ninguém foge de Deus. A Bíblia fala, você vai para o fundo das profundezas do mar, lá está Deus. Você vai para o mais alto topo da mata da montanha, lá está Deus. Onde você irei se esconder de ti? Verdade, canto nenhum. Mas eles tentam fugir de Deus. Como? Eles evitam ler a Bíblia. Muita gente fala, sabe o que é, pastor? Eu não tenho ânimo para ler a Bíblia. Gente, não é tanto falta de ânimo. Você não quer ler a Bíblia? Não você. Mas tem gente que não quer ler a Bíblia porque eles têm medo e receio. Eles sabem o que a Bíblia diz, eles não estão muito interessados. Então tem certos trechos. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia alguém falou para mim que conhece uma pessoa que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Tem medo de ler. Por quê? Gente, se você for perdido, tenha medo de ler o livro de Apocalipse. Se você for salvo, você não vai estar aqui para aquilo tudo. Você não vai estar aqui. Eu não gosto de ler. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo trazendo a ira de Deus, o que Deus vai trazer nesse mundo, só que a pessoa, em vez de ir para Deus e fazer as pazes e ser salvo, não, eu não vou ler a Bíblia. Bela solução. Resolve o quê? Nada. Mas isso vale para o crente também. Não quer ler a Bíblia, porque sabe que lendo a Bíblia, aquilo pode trazer convicção, pode trazer a realização da ira de Deus. Então, eu não vou ler a Bíblia. Eles não veem os cultos. Sabe que muita gente falta culto? Porque quando vem, o Espírito Santo vem e faz no coração deles, ó. A pessoa não quer isso. Então eles inventam 1003 desculpas para não vir para o culto. Trabalho, estudo, estou doente, é isso, é aquilo, estou cansado, esqueci da hora, não sei o quê. Qualquer desculpa, por quê? Porque não quer vir aqui, porque quando vem o Espírito Santo trabalha. Tem muita gente que não vem, já me disseram isso, é porque pensam que alguém contou alguma coisa da minha vida para o pastor. Porque o que ele pregou ontem foi tudo para mim. Alguém contou para a gente, ninguém me contou nada. Mas sabe o que é isso? É o Espírito Santo que pega algo que eu falei e de repente eu nem toquei no assunto, mas o Espírito Santo usa a mensagem, alguma ilustração, alguma coisa, direto ou indiretamente, e ele traz convicção, ele mostra a realidade da ira de Deus, e a pessoa fala, eu não quero isso. Eu vou fugir, eu vou me esconder debaixo das rochas, das pedras, das cadenas, mas eu não entro naquela igreja. Eu não vou para aquele culto. Aí não vem um culto, não vem dois, não vem três, falta um culto, falta dois. E continua, geralmente é assim, a pessoa começa a faltar um culto aqui e um culto ali. Aí começa a faltar mais e falta mais, daqui a pouco não é que falta um culto aqui, um culto ali, de vez em quando ele vem um culto aqui, um culto ali. Antes ele faltava um culto por mês, depois de um tempo ele vem um culto por mês. Isso eu já vi repetido, não sei quantas vezes. Sabe o que é isso? É a pessoa fugindo de Deus. É Deus, é o Espírito Santo querendo trabalhar na vida daquela pessoa. Eu não sei quantas pessoas já vieram para mim nos últimos 14 anos que eu estou aqui na igreja e dizem mais ou menos as mesmas palavras. Talvez alguém aqui já falou isso para mim. Eu não estou falando de você se for o caso, não estou dizendo que é ou que não é. Mas tem muita gente que fala assim, pastor, eu estou me sentindo tão frio. Pastor, eu estou me sentindo tão distante de Deus. Será que o fato que você vem para a igreja uma vez por mês tem alguma coisa a ver com isso? Está lendo a Bíblia? Não, é porque... Será que é porque você está fugindo de Deus, irmão? Você está fugindo de Deus. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não vai evangelizar, você não vem para as reuniões de casais, de jovens, de homens, de mulheres, você não vem para o pulso, você não vem para nada, você de vez em quando mostra a cara aqui. Aí você está distante, claro, você está fugindo de Deus. Aproximar-nos e eu me aproximo de ti. Deus não fala isso? Lá em Tiago. Quando você vem, nós encontramos o meio. Não, uma pessoa foge de Deus, aí reclama que eu acho estranho que Deus está distante e eles estão frios espiritualmente. Gente, não precisa ser nenhum mestre e nada não. Simples bom senso. Esse versículo tem Apocalipse aqui.
nos esconder da ira do Cordeiro. É isso, é esse fenômeno acontecendo. Não precisa ser lá Apocalipse. Não, acontece hoje. E vem acontecendo, e vai acontecer, e acontece. Talvez você não esteja entrando num buraco, numa caverna no chão, mas o princípio é o mesmo. As pessoas estão fugindo de Deus. Não vêm ao culto. Quando vêm, eles desligam. Entendeu? Eu estou aqui falando, mas a pessoa só ouve isso. Uau, 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 blá, 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 blá. Entra por aqui e sai por aqui. Estou pensando no jogo, estou pensando na... Estou nem ligando. O que é isso? Fugindo de Deus. Para que eu vou ouvir? Posso estar dizendo que ele vai me trazer uma convicção terrível. Eu não vou mudar mesmo, então. Estou de um cochilo aqui. Tem gente que aprendeu a cochilar de olho aberto. Bom, vamos lá. As pessoas fogem de Deus dos mais diversos e variadas maneiras, como eu disse, não lê a Bíblia, não oram, não vêm ao culto, se vêm, se desligam. Muitos deles fogem de Deus se ocupando com as coisas do mundo desta vida. Ah, pastor, que eu tenho que trabalhar. Diz uma coisa, quem é que deu aquele trabalho para você? Quem é que deu a inteligência, o recurso, condição, a oportunidade? Não foi Deus? Então por que você está agora dizendo tanto tempo para Deus? Gente, essa lógica eu não compreendo. Quer dizer, eu compreendo aqui, a pessoa está fugindo de Deus. Então Deus te deu um trabalho para você fugir dele. Está parecendo que não foi Deus que te deu esse trabalho. Está parecendo que foi o cão que lhe deu esse trabalho. Que Deus não traz. A bênção que enriquece sem dores é a bênção de quem? De Deus. A pessoa tem um trabalho e fala que não tem tempo mais para Deus, então esse trabalho, essa porta, essa oportunidade não é de Deus. É do diabo. Que veio trazer isso para desviar você do caminho de Deus. Tá? E infelizmente eu também, conheço vários casos onde isso aconteceu. Muita gente se mete então com o mundo, com dinheiro, trabalho, drogas. Muitas vezes a convicção que o Espírito Santo traz na vida de alguém é tamanha e tão grande a rebelião que a única forma que a pessoa tem de encontrar a paz é enchendo a cara, consumindo drogas, se entregando para os prazeres do mundo. Tamanha é a convicção que o Espírito Santo traz àquela pessoa, que a pessoa para ser salva e quer fugir, ou a pessoa que já é salva, mas não quer mudar, não quer crescer espiritualmente, a pessoa então ela foge de Deus, correndo para o mundo, correndo para o trabalho, para as drogas, enfim. Sabe o que é isso? Cair sobre nós rochas e montanhas. Vamos esconder aqui num buraco na terra. É a mesma coisa, gente. Só que trocaram rochas e cavernas por outras coisas. Mas é fugir, é se esconder de Deus. Lembrando que, mais uma vez, isso vale tanto para a salvação do perdido, como para a transformação do salvo. E às vezes, aquela convicção é usada por Deus, e a pessoa não foge, mas aquela convicção, trazida pela percepção da ira do Cordeiro, ela pode transformar. Talvez foi isso que aconteceu comigo. Gente, antes de eu ser salvo, eu tinha um desdém pela Bíblia e as coisas de Deus que você não acreditaria. Você, pastor, eu, pastor. E quando eu fui salvo, eu já mencionei isso, eu fiquei me estranhando. Eu falei, isso sou eu? Eu olhei no espelho e falei, onde está eu? Entrou um alienígena aqui e tomou posse do corpo. Eu não pensava do mesmo jeito. Houve uma transformação no modo de eu pensar, na perspectiva da vida. Em grande parte eu atribuo isso justamente ao temor que eu tive da realização, da realidade, da profundidade e extremidade da ira de Deus. Falei, se eu morrer agora, eu estou perdido na mais profunda extensão, na mais profunda condição. Eu estou frito, perdido, acabado eternamente. Aquilo mudou, transformou meu coração, transformou minha mente de um modo que eu não sei explicar. Muitos chegam a esse mesmo ponto e correm. Muitos crentes chegam nesse ponto
E Deus quer transformar alguma coisa, às vezes é um empecilho que está segurando, que está impedindo, está atolando o crescimento e a vitória final daquela pessoa. Mas a pessoa resiste, e resiste, e resiste, e resiste. E algo muito trágico então acontece. Olha comigo para Isaías 55 e versículo 11. Isaías capítulo 55. Quando a pessoa resiste, 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 algo terrível acontece. Isaías 55 e versículo 11 diz o seguinte: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui Deus está falando sobre a palavra. Assim será a minha palavra. Falou que a palavra de Deus não voltará para mim vazia. Em outras palavras, a ira de Deus sempre vai trazer resultados. A ira de Deus, quando apresentada e amplificada pelo Espírito Santo, ela sempre vai trazer resultados. Agora, eu quero que você veja primeiro, antes de entrar na questão final de hoje, é que a palavra de Deus e o Espírito Santo, eles estão interligados. Aí vou além. A palavra de Deus, o Espírito Santo e o Filho de Deus, Jesus Cristo, estão interligados. Um dos nomes de Jesus no Apocalipse é o quê? A palavra de Deus. Lá em João capítulo 1 fala, e o verbo, palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, existe uma ligação entre palavra e Deus Filho, e palavra e Deus Espírito Santo. Lá no livro de João, capítulo 6, e versículo 63, está dizendo assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus falou, as palavras, elas são o quê? Espírito. Veja bem, esse Espírito não é com E maiúsculo, é com E minúsculo. Ou seja, não é um artigo, não é um substantivo do nome de Deus, Espírito de Deus, não. É uma descrição, elas são Espírito. As palavras são Espírito, esse Espírito está descrevendo as palavras. Então, quando nós lemos Isaías, assim será a minha palavra, e a palavra é Espírito, podemos entender que o Espírito Santo também, o seu trabalho, não voltará vazio. O ministério dele, quando ele vem trazer uma renovação da consciência, quando ele vem trazer uma percepção da ira de Deus, ele não vai voltar vazio. Ele não vai ficar sem resultado. Ele vai surtir efeito. Ele vai colocar a gente numa situação em que nos leva a tomar uma decisão. Convicção sempre cria uma ocasião para decisão, sempre. Quando você e eu ficamos sob convicção, trazida pelo Espírito Santo, seja pela renovação da nossa consciência, quando o Espírito Santo vai lá, vimos semana passada, ele reseta a nossa consciência, ou seja, pela percepção da ira de Deus. Mas sempre que a nossa convicção ela é acionada, ela sempre vai nos colocar numa posição de escolha. Estaremos numa encruzilhada, numa divisão. Sempre haverá uma escolha para fazer. Deus me revelou que beber essa água aqui é pecado. Eu tenho uma decisão a tomar. Eu vou beber essa água ou não vou? Está vendo a importância desse ministério de renovar a consciência? Deus falou que se eu tomar essa água, ele vai me pegar de um jeito que eu vou querer me esconder debaixo da terra, fazer um buraco e sumir. Eu vou beber essa água? Quando vem a convicção, sempre vem uma escolha. Sempre vem uma decisão a ser tomada. E Deus envia a convicção, seja pela consciência renovada, seja pela percepção da ira dele, com um propósito. O propósito é que nós façamos uma escolha, que nós tomamos uma decisão. Certo ou errado, mas sempre haverá uma escolha a ser feita. Pode não ser a melhor escolha, pode ser a escolha errada, mas uma decisão sempre vai ser tomada. Deixa eu ilustrar. Você está num trilho de trem. Você está ali no centro de Maceió, no mercado, certo? Você foi ali na Feira do Rato, fazer o que eu não sei, mas está lá na Feira do Rato. Aí você está lá indo no trem. Aí daqui a pouco você ouve
aquela buzina do trem se aproximando. E você ouve o trem no trilho se aproximando. O que você faz? Deixa eu pensar, pastor, o que eu faço? Deixa eu ver. Enquanto você está pensando o que vai fazer, você decidiu ficar. O trem não vai brecar, o trem não vai parar. Enquanto está pensando, você tomou uma decisão de não sair do trilho. Não decidi ainda, decidiu sim, você decidiu ficar. Aí quando passar o trem, acabou-se. Não adianta chorar, reclamar. Mas não tinha decidido. Sim, você tomou uma decisão, você fez uma escolha. Você escolheu não sair do trilho. É que eu estava pensando. Quando você pensava, o trem passou por cima. É a mesma coisa. Quando Deus traz convicção em nosso coração. Enquanto a gente está dizendo, espera um pouquinho, Deus. Deixa primeiro eu me formar, me casar, ficar rico. Enquanto você está pensando, esperando, o tempo está passando e a sua decisão foi de ficar no trilho. Enquanto você está contemplando e raciocinando e colocando condições para Deus e justificando o porquê, você está no trilho e o trem está vindo. Aí quando o trem me pegar, não reclame. Mas quando você ouve o sino do trem, você para. E você olha e você sai do trilho. Não fica em pé no trilho esperando o trilho chegar. Mas se nós não respondermos corretamente a essa convicção, se nós não escolhermos sabiamente, se nós ignorarmos a ira de Deus e a convicção que ela nos traz, se ao invés de abrir o nosso coração, ao invés de nos sensibilizarmos perante aquela situação, e ao invés de mudar a nossa direção, ou seja, sair do trilho, o que vai acontecer é que em vez de o Espírito Santo, aquele ministério amolecer o nosso coração, todo aquele processo vai ter um efeito apenas, de endurecer o nosso coração. Vai ter o efeito oposto. Lembra que eu falei que o segundo estado é pior do que o primeiro? Se o seu coração está duro e você não está respondendo a Deus quando ele traz convicção, ao resistir Deus mais ainda, o seu coração vai ficar mais duro. O que significa que da próxima vez, Deus vai ter que aumentar a dose de convicção. Para níveis mais altos, mais sérios. E se você ainda negar, seu coração vai ficar mais duro. E realmente, o segundo e o terceiro estado vai ser pior do que o primeiro e o segundo. E assim consecutivamente. Em vez de aquilo mudar nosso coração para o bem, em vez de mudar nosso coração de pedra para carne, ele vai de pedra para granito. De granito ele vira diamante. Não no bom sentido, diamante é a substância mais dura que tem. Então não estou dizendo diamante no bom sentido, diamante no mau sentido, de dureza. Em vez daquilo funcionar para o bem, funciona para o mal. Entenda? A minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Ela não ficará sem efeito. Ou ela vai, aquela situação toda, ou vai amolecer e sensibilizar o seu coração, facilitando e possibilitando eu acho que foi lá. Foi lá. Mas deixa, já acabando. Facilitando e possibilitando a mudança, o que vai acontecer é que o seu coração vai ficar mais endurecido, mais rebelde, mais obstinado, o que vai nos distanciar da solução e o que vai agravar o problema. Ou seja, vai tudo funcionar ao oposto. Quando a consciência e a ira de Deus traz convicção e temor, não empurre ela embora. Não a ignore e deixe ela de lado. Seja sensível, seja obediente. Haja de tal modo que Deus possa operar no nosso coração. Não fuja, não corra, não seja orgulhoso, não seja rebelde, porque você estará dizendo não ao ministério do Espírito Santo. E você estará complicando mais ainda
a situação e dificultando, atrasando ou até impossibilitando a vitória e a solução. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus.